Muito bem, vamos dar início então à nossa mensagem sobre Páscoa. Esse é um tema muito discutido e hoje muito falado e pendurado nos supermercados por onde a gente passa, né? Mas eu gostaria de começar perguntando para vocês, sabem que eu gosto muito de começar minhas mensagens sempre com uma pergunta, né? O que é Páscoa? O que é Páscoa? Será que a Páscoa ela é realmente importante para todos nós? Ou ela teve uma importância no passado? Eu diria que se considerássemos que esta palavra aparece na Bíblia do Velho ao Novo Testamento numa quantidade relevantemente interessante, eu acredito que nós deveríamos considerar, sim, que a Páscoa ela é extremamente importante. Se nós considerarmos, por exemplo, que ela aparece 72 vezes, são 72 vezes na Bíblia, nós não estamos falando de uma nem duas vezes, mas 72, nós estamos pensando aí num tema relevante. É lógico que você vai encontrar muito mais vezes no Velho Testamento do que no Novo. Isso é extremamente explicável, isso a gente consegue entender isso com razoabilidade. Afinal de contas, a Páscoa vem de uma origem judaica para nós, né? Nós, os cristãos, vamos olhar para a Páscoa, pensar nela de uma maneira, mas ela vem de um rito judaico. Então é evidente que das 72 vezes que a palavra aparece na Bíblia, ela vai aparecer mais de 60% só no Velho Testamento. São 47 vezes no Velho Testamento. E das 25 vezes que ela vai aparecer no Novo Testamento, 23 dessas 25 ficam nos Evangelhos, com apenas uma vez em Atos e outra vez em Hebreus. O que a gente consegue de imediato perceber com esta realidade, irmãos? E é importante pensarmos sobre isso. Essa distribuição da Páscoa no Novo Testamento, a gente vai ver que houve sim um cuidado em aplicar o costume no princípio. Isso vai aparecer ali nos evangelhos de forma muito robusta. Ela vai aparecer nos evangelhos porque, evidentemente, ela precisava ser firmada, né? Mas depois ela vai ser relembrada no decorrer da história. Agora, é importante considerarmos, irmãos, que o seu constante aparecimento no Velho Testamento e não no Novo tem razão específica, apesar de eu falar tão genericamente, né? No Velho Testamento, mais propriamente nas leis de Moisés, a Páscoa foi, portanto, estabelecida como um estatuto perpétuo. Como eu disse, sempre com a Bíblia na mão, Êxodo capítulo 12. Alguns dos textos, evidentemente, serão muito, já devem ter lido hoje, ouvido, recebido em cartõezinhos por aí do dia da Páscoa, mas nós vamos, até eu chegar onde eu quero com a Páscoa, para a nossa realidade, na verdade eu quero pensar, trabalhar com os irmãos sobre esse caminho que vem aí desde o Velho Testamento, para depois então nós pensarmos na nossa realidade neotestamentária, né? Muito bem. Olha lá como é que está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 4. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Pois bem, irmãos, os irmãos percebam que quando ele diz, e o celebrareis como solenidade, para eles naquele dia, em algum estágio, seria uma festa. Mas quando ele diz, nas vossas gerações, por estatuto perpétuo, então percebe-se que esse princípio festivo se converteria numa lei sem direito de escolha de participar ou não.
É só nós olharmos, por exemplo, Números capítulo 9, versículo 13, onde a Bíblia vai dizer: porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, olhe bem, o que era uma festa se torna estatuto, e olha como ela é considerada a partir do livro de Números. Se alguém deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Então a minha pergunta foi: a Páscoa é mesmo uma festa importante? Bom, percebe-se com esses textos que a Páscoa tinha, para os judeus ainda tem, um significado extremamente importante. Seria inclusive considerado imperdoável alguém deixar de comemorar a festa da Páscoa e esse estatuto chamado de perpétuo. Bom, apesar de ser menos mencionada no Novo Testamento, considerado a quantidade de vezes no Velho Testamento, ela continuou importantíssima e os judeus precisavam praticar. Basta olharmos para o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, como ele considerava a festa da Páscoa. Aliás, eu já li vários textos com os irmãos de Jesus a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Agora, note bem Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Mateus 26, a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres o quê? A Páscoa. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem, dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei o quê? A Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e então prepararam a Páscoa. Pois bem, irmãos, Jesus celebrava a Páscoa. A importância da Páscoa para o judeu era uma coisa imprescindível. Agora, talvez você pergunte, ou eu não sei, mas às vezes podemos ter essa dúvida, né? Considerando que Jesus veio na qualidade de cordeiro, o cordeiro pascual, por que é que ele praticou a festa ou este ritual? Sendo ele o cordeiro pascual, por que ele praticou esta festa ou por que ele cumpriu esse ritual? Muito bem, eu vou lhe responder por que é que Jesus praticou a Páscoa. Mas antes, eu gostaria de conferir esta qualidade que eu apliquei a Jesus sobre Cordeiro Pascual. Isso é muito interessante. Nós precisamos ter manuseio da palavra, ter conhecimento da palavra de Deus, para não vagarmos em dúvidas e ideias. Se Jesus foi chamado de o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois, portanto, a pergunta é: por que ele praticou a Páscoa? Então, primeiramente, eu gostaria de ver se aplica mesmo essa ideia de Cordeiro Pascual para o próprio Senhor Jesus. E eu quero começar lendo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O texto diz assim, olha, note bem: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, olha como ele é identificado pelo apóstolo Paulo, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Lembrando que o Cordeiro exerce um simbolismo único nessa festa. Razão pela qual João, o Batista, de imediato o reconhece, o chama lá em João 1,36, ele diz, a Bíblia diz que quando João viu Jesus passando, ele disse: vejam, chamou a atenção das pessoas, olhem, ali está o Cordeiro de Deus. Que coisa extraordinária. E para finalizar esse ponto de
de testificação clara da figura de Jesus como o Cordeiro Pascal, nós temos aí o texto de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18, quando Pedro vai falar e dizer abertamente, olha, pois vocês sabem, está falando agora para a igreja, não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram o quê? Redimidos da sua maneira vazia de viver. Opa, está falando de redimidos. Então daqui a pouco começamos a chegar no cerne da importância da Páscoa para nós nos dias de hoje. Vocês não foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida lá pelos seus antepassados, mas vocês foram sim pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Extraordinário, irmãos. Eu creio que com esses textos fica muito claro e incontestável que Jesus é mesmo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portanto, o Cordeiro Pascal, como ele é identificado em 1 Coríntios 5:7. Ele é esse o Cordeiro. Então, a pergunta é, por que ele realizou a Páscoa com todo o simbolismo, com a ideia do ritual, do Cordeiro? Por que ele fez isso, considerando que ele mesmo é o Cordeiro de Deus? Bom, a pergunta é fácil, mas ainda antes de a responder, eu quero dar uma caminhada com vocês em alguns textos bíblicos e observar, através de 7 pontos apenas, a ideia do porquê Jesus praticou a Páscoa, ok? Depois de caminharmos nesses pequenos 7 pontos, eu não tenho a menor dúvida que você já terá a resposta, embora eu acredite que você até já tenha. Mas vamos lá. Por que Jesus praticou a Páscoa? Vamos olhar o seguinte. Primeiro ponto, o anúncio do nascimento de Jesus a Maria, que nós já estudamos sobre isso, está em Lucas, capítulo 1, que vai do verso 26 ao 38, mas eu quero ler com você só até o 31. Diz assim Lucas, capítulo 1. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel aonde? A Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, note bem, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. Muito bem, o que é que nós vemos nessa série de versículos? Um destacamento claro geográfico, ou seja, Galileia, está ali aparecendo a cidade. Também nós temos o quê? Um resgate profético destinado ao trono do rei Davi, rei de Israel. Então, isso já é um indicador, um marcador claro do porquê Jesus praticou a Páscoa, celebrou a Páscoa. Segundo ponto, olha o nascimento aqui, é a anunciação. Agora o nascimento de Jesus. Em Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 7, a Bíblia diz que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Segundo a Bíblia, todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia e para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muito bem, já nessa série de versículos, novamente um destacamento geográfico, Galileia, Judéia,
Belém, cidades que são mencionadas, ok? Agora, no nascimento de Jesus teve a proclamação dos anjos, que foi próximo de Belém, está em Lucas 2, de 8 a 14. Temos ainda a visita de adoração dos pastores, que está no versículo 15 a 20, também de Lucas 2. Então isso aqui forma o enredo do nascimento de Jesus. Mas agora olhe bem que coisa importante, interessante, no item número 4. A circuncisão de Jesus. Lucas 2, 21 diz que, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, o menino é Jesus, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Então, nesse versículo, o que nós temos? O cumprimento de um rito judaico inegociável, a circuncisão do menino. Item número 5. Nós vamos ter a primeira visita ao templo. Simeão e Ana, lá no templo estava. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 22. Vai até o 28, mas eu quero ler só até o 24 com vocês, que diz assim, olha, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, o mesmo que estabeleceu a Páscoa por ordem de Deus, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Ponto. E lá foram para quê? Oferecer um sacrifício, também diz a Bíblia no versículo 24, de acordo com o que diz a lei do Senhor. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. O que é que nós temos nessa série de versículos? Temos claramente Jesus sendo levado pelos pais para o templo para cumprimento de ritos judaicos. 6º item, a infância de Jesus. Então nós saímos da anunciação, passamos pelo nascimento, toda a história em volta, sua primeira ida ao templo e agora a sua infância. Em Lucas capítulo 2, verso 39 e 40 diz que depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A infância de Jesus se deu aonde? Em Nazaré. Por último, 7º ponto, nós vamos encontrar Jesus aqui já no início de sua adolescência, na nossa contagem atual, ok? Aos 12 anos ele vai novamente ao templo, na ocasião da Páscoa. Lá está em Lucas 41, 42, onde a Bíblia diz que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, perceba que Jesus praticava o que dos pais havia aprendido. Era um costume, era um ritual judaico perpétuo, não tinha negociação sobre aquilo. E diz o texto que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume, havia um hábito para isso. Esse texto vai ficar conhecido, principalmente, porque aqui é aquele episódio que os pais voltam e deixam Jesus para trás, e quando retornam para buscá-lo, ele está conversando com os doutores da lei no templo. Portanto, irmãos, com esses 7 pontos preciosos, já temos a resposta porque Jesus celebrou a Páscoa, mesmo sendo o Cordeiro Pascual. É simples. Por que é que ele celebrou? Porque ele era um judeu. Cumpria-lhe as festas judaicas. Ele precisava, ele cumpria todos os ritos que lhes foi ensinado através dos seus pais. Portanto, ele tinha que participar das festas. É lógico, desde que nada dos ritos, obviamente, interferissem na sua missão. Mas voltando lá no capítulo 12 de Êxodo, que talvez é o mais solene e importante do Velho Testamento, porque ele registra a instituição da Páscoa. O sacrifício da Páscoa, ele inaugura o novo calendário. O texto diz no versículo 2, este mês vos será o principal dos meses. A Páscoa, ela era o começo de uma nova vida para o povo judeu.
A partir dali, esse povo judeu deixou de ser escravos. Eles deixaram de servir os egípcios como escravos e a partir da Páscoa eles passaram a se tornar peregrinos, só que agora em direção à terra prometida. A Páscoa faz esse divisor de águas. Até a Páscoa, escravos da maldade egípcia. Da Páscoa para frente, eles agora vão inaugurar uma nova fase. Eles se tornam, na verdade, peregrinos rumo à terra prometida. Muito bem, irmãos. A Páscoa era esse memorial que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida totalmente livre. Irmãos, eu estou recebendo uma informação que nós estamos sofrendo alguns picos, porque o YouTube não está recebendo vídeo suficiente para manter o stream contínuo. Os irmãos sabem o que é isso? Escolhemos um momento, nós escolhemos um momento em que todo mundo está fazendo culto ao mesmo tempo, ok? Então, esse é um problema que nós vamos ter que administrar e conviver com ele aí, e eu vou tentar prosseguir com a mensagem, e é possível que a gente precise repensar esse horário do culto de domingo, ok? A minha internet não é Wi-Fi, ela está conectada direto no modem para não ter queda, tem um fornecimento muito bom, e agora é lidar com essa questão aí, tá bem? Então vamos lá. Quando nós olhamos para a Páscoa, a gente percebe o quê? Uma radical mudança de situação. O povo vai deixar de ser escravo para agora se tornarem peregrinos rumo à terra prometida. É uma nova vida. A palavra Páscoa, na verdade, ela é a versão em português da palavra original em hebraico, Pessah, que quer dizer passar além, passar sobre. Passar além ou passar sobre o quê? Os irmãos estão fartos de conhecer esta verdade. No diálogo entre Deus e Moisés, no texto de Êxodo, capítulo 3, Deus afirma que usaria do seu poder para obrigar a Faraó deixar o seu povo partir da terra do quê? Chamada terra da escravidão. E ele, o Senhor Deus, cumpriu de fato o que havia dito a Moisés, finalizando com a morte dos primogênitos de toda a terra do Egito, inclusive de homens e animais, enfim, não importa, ok? O anjo da morte enviado para executar esse serviço, ele passou para além das casas dos chamados hebreus, pois eles estavam marcados pelo sangue do Cordeiro Pascal. E de fato, irmãos, até hoje isso é severamente respeitado e comemorado pelos judeus. Portanto, quando nós olhamos para esta realidade de Páscoa, começamos a entender qual a importância dela para mim. Se ela marca o início de uma nova vida dos hebreus, o que é que a Páscoa vai marcar para mim? Você lembra dos ingredientes da Páscoa? Eu tenho certeza que você lembra, mas vamos recapitular. Pães asmos ou pães sem fermentos. Por que eles eram pães sem fermentos? Eles eram conhecidos como o pão da miséria, o pão da aflição. Ele não podia ser consumido nem possuir fermento, nem nas casas naqueles dias, entre os dias 14 e 21, que precederia a Páscoa, sob pena de morte. O pão tinha que ser sem fermento porque não podia esperar ele crescer. Tinha que ser feito e imediatamente a massa batida, amassada, ela já tinha que ser assada. A pressa aquele pão marcava a pressa, porque na noite da saída do Egito não haveria tempo de levedar a massa, eles saíram às pressas. Lembra do segundo elemento, as ervas amargas? O que elas representavam para os judeus? O sofrimento, a dificuldade do povo no cativeiro. E, se queremos entender a importância da Páscoa para nós, precisamos entender a importância desses dois elementos, mas principalmente a importância do cordeiro. Que, de acordo com a tradição judaica, tinha que ser macho de 1 ano e sem defeito.
Ele era separado 4 dias antes da festividade. Ele devia ser servido assado, jamais cru nem cozido, e nenhum osso dele podia ser quebrado. E o sangue desse cordeiro morto para ser comido na Páscoa deveria ser usado para marcar vergas e umbrais das portas de cada casa. A porção seria servida desse cordeiro por família em grupo de entre 10 e 20 pessoas. Esse cordeiro deveria ser totalmente consumido até o dia seguinte. Eventuais sobras deveriam ser queimadas. Irmãos, parece que não faz sentido para nós, mas nós vamos chegar na importância desse cordeiro, desses pães, na importância dessas ervas, na concepção da Páscoa para nós. Então essa era a Páscoa dos judeus. Mas aí surge uma pergunta: como ficamos? Nós não somos judeus. Então não temos que realizar esse ritual da Páscoa aos moldes judaicos, correto? Corretíssimo. Nós não temos mais que praticar. Agora, duas coisas são muito importantes nós considerarmos. Eu vou passar bem depressa por ela, porque já lhes ensinei bastante sobre isso. Mas duas coisas vale a pena refletir. Primeiro, nós como cristãos devemos refletir em 2 pontos fundamentais. Primeiro, é corretíssimo afirmar que não precisamos comemorar a Páscoa com este rito judaico: cordeiro, ervas amargas e pães sem fermentos. Já fizemos isso como uma encenação e uma forma de educar e ensinar como se fazia na prática, né? No ano passado fizemos uma com todos os adereços, as pessoas vestidas a caráter, com ovelhas e tudo, e enfim, com cordeiro, do mesmo jeito que manda o figurino na Bíblia e Êxodo, nós fizemos para ensinar para os irmãos como é. Mas nós não temos que praticar. Nós estamos livres deste estatuto perpétuo. Então, é correto. Segunda coisa, se a primeira é que podemos afirmar que não precisamos comemorar, a segunda, irmãos, também tão importante quanto, é entender que não devemos, de forma alguma, comemorar como os cultos pagãos. E aí, bem rapidamente, para quem não conhece esta realidade, fica o exemplo do anglo-saxão, que é da mitologia nórdica e germânica juntas, que cultuavam a deusa da fertilidade, conhecida na cultura anglo-saxã como deusa Ostera. Pouca gente já ouviu falar nesse nome, mas passou a ficar mundialmente conhecido pela tradução do nome Ostera para o inglês, que é Easter, de onde vieram os coelhos e os famosos ovos. Então, por um lado, isso mesmo, os coelhos e os ovos não vieram da Páscoa, vieram desta cultura anglo-saxônica, da cultura da adoração à deusa da fertilidade, chamada Ostera. Ela é que traz para a realidade os ovos e os coelhos. Então, se por um lado eu não vou celebrar aos moldes judaicos, por outro lado, nem pensar na mitologia nórdica e alemã de coelhos e ovos. Qual caminho eu devo tomar, então, para celebrar a Páscoa? Se por um lado eu não farei como os judeus, por outro lado eu não farei como esta cultura anglo-saxônica e vou praticar, ainda que seja por brincadeira, ovos e coelhos. A resposta, irmãos, ela está na palavra de Deus. João 8,32 é claro: e conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o princípio. Usar ovos e coelhos, chamando de Páscoa, é pecado, é abominação aos olhos do Senhor. Esses elementos mitológicos e pagãos, eles roubam a glória que está verdadeiramente explícita acerca da Páscoa. A Páscoa é uma verdade extraordinária. Os ovos e o coelho, eles roubam este lado glorioso. Isso é ponto sem discussão e sem negociação. Não vou ficar aqui discutindo agora se você deve manter isso ou aquilo outro. O ponto é simples. A prática e o uso dos coelhos e dos ovos na Páscoa, identificado como Páscoa, é abominável e é pecado aos olhos de Deus. Ok? Preste atenção, faça um exercício na sua mente. Se ao falarmos de Páscoa,
se a palavra Páscoa chega aos seus ouvidos, a primeira coisa que vem na sua cabeça é coelhinhos ou ovos de chocolate? Ou ovos ou ovinhos coloridos? Significa que você está muito longe da verdade. E a caminhada ainda vai ser muito longa. Sabe por quê? Você precisa sair do coelho, chegar no cordeiro, passar pelo leão e entender o processo da sua salvação. Ficar preso no coelho é não enxergar o cordeiro e não ver a força do leão. Portanto, sua caminhada ainda é longa. Sejamos sinceros, irmãos. Vamos ser aqui simplistas numa análise. Ninguém vai, por exemplo, assistir um jogo de futebol e decidir chamar de jogo de basquete só porque quer. Não, eu gosto de basquete, então isso aí virou basquete. Ninguém vai a uma festa de Natal, chega lá, é uma festa natalina e decide chamar de quadrilha junina. Não, porque eu gosto, eu quero assim, só porque eu acho melhor. Se eu não posso fazer essas loucuras, ninguém tem o direito, à base de coelhos e ovos, importar uma festa da primavera anglo-saxônica dedicada a uma deusa da mitologia e chamar de Páscoa. Nem vice-versa, pegar a Páscoa e identificar essa festa dessa deusa. Dedicar Feliz Páscoa com cartões cheios de ovos e coelhos, além de ser uma ignorância profunda das Sagradas Escrituras, total desconhecimento das verdades do Novo Testamento, seria como se você pegasse um cartão postal com uma foto de uma escola de samba em plena avenida e embaixo escrevesse para a pessoa que esse Natal seja abençoado em sua vida. Não faz o menor sentido. Sem esquecer, volto a afirmar, é pecado e transgressão contra o Senhor Jesus e toda a obra de salvação. Usar ovos e coelhos quando na verdade a festa ela é do Cordeiro. Ok? Isso precisa ficar gravado em nosso coração. Mas voltando ao nosso tema, segundo o Novo Testamento, Cristo é o sacrifício da Páscoa. Então, para responder a pergunta, qual a importância da Páscoa? Segundo o Novo Testamento, Cristo é o sacrifício da Páscoa. Nós já vimos nas palavras de João Batista, no Evangelho de João 1:29, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós já lemos com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5:7, ele é, portanto, Cristo, a nossa Páscoa, nele ele foi imolado em nosso lugar. Portanto, irmãos, desse modo, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado para a salvação e libertação de todos do pecado. Para isso, Deus designou todo o processo envolvendo prisão, condenação, crucificação, morte e ressurreição de Cristo, exatamente nos dias que envolviam a Páscoa judaica. Qual era o objetivo de Deus? Criar um paralelo. Ele ia trabalhar a aliança antiga no sangue do Cordeiro imolado, com a nova aliança no sangue do próprio Jesus Cristo, imolado por nós. Assim podemos entender os ingredientes da Páscoa judaica desde Êxodo, para nós como cristãos. O que é que aqueles pães sem fermento vão representar para nós hoje? Se ele naquela época lembrava a pressa, o pão da miséria, para nós eles vão lembrar a necessidade de sermos limpos do pecado e termos uma vida santa e justa na presença de nosso Deus e Senhor, que é justo e santo. O pão era sem fermento, massa sem levedar. Portanto, nós temos que estar livres da corrupção que é representada pelo fermento. Se as ervas amargas lembravam para eles o sofrimento da escravidão do Egito, para nós elas vão lembrar do sofrimento de quando éramos escravos do pecado. Éramos alienados e estrangeiros, mas Deus, em sua infinita graça, nos liberta definitivamente de nossa aflição e sofrimento desse mundo horrendo. E o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, ele é identificado como o Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado livra-nos da morte e abre caminho para a saída definitiva da terra da servidão, do pecado, da morte eterna e nos conduz à liberdade.
1 Pedro diz a partir do capítulo 1, aliás, no capítulo 1 Pedro 1, de 18 a 20. O texto diz assim, olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Já lemos isso e vou repetir, mas fomos resgatados com o quê? Com o sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Um sangue conhecido antes da fundação do mundo. Que coisa extraordinária, irmãos. A Páscoa no Velho Testamento marcou a libertação do povo de Deus de sua aflição, de sua escravidão no Egito. Desta forma, hoje, celebramos e devemos celebrar a Páscoa, a nossa Páscoa, nas ações libertadoras que Deus, através de seu Filho Jesus, nos livrou do sofrimento, da escravidão e da morte eterna. É importante a Páscoa? Sim, sempre será. Mas não para ser comemorado num único domingo do ano, mas em todos os domingos. Nós devemos celebrar a Páscoa do Senhor. Portanto, irmãos, a pergunta que se faz não é se a Páscoa é importante para nós. Está provado que é. A pergunta que se faz é qual é hoje o grande plano de Deus para nós por meio da Páscoa. Não há dúvida nenhuma em dizer redenção. Agora, irmãos, antes de chegarmos diretamente no cerne do projeto pascal para nós, quero dizer que está explícito nesse processo, nesse plano chamado Páscoa, algo muito extraordinário que eu venho trabalhando há muito tempo com a igreja. A Páscoa, ela vai derrotar, esmagar, pisotear a meritocracia salvífica, aquela alimentada pela soberba que dentro de nós insiste em querer afirmar que, de certo modo, fizemos aí alguma coisinha para, juntamente com Cristo, alcançar a salvação. Essa meritocracia salvífica de eu achar que eu fiz algo para merecer a salvação, que eu fui salvo porque dei um passo, eu fui salvo porque fiz algo. A Páscoa vai por fim a isso. A Páscoa vai derrubar vai desmontar as estruturas desta teoria. A Páscoa vai jogar por terra todo este princípio meritocrata. Vai desabar o orgulho, a soberba e a prepotência do homem. Eu quero ler para você um artigo escrito pelo pastor Brad Wheeler. Esse pastor, ele é pastor presidente da igreja e da Universidade Batista em Fayetteville, no Arkansas. Pastor Brad Wheeler, ele é muito conhecido pelos que gostam da literatura da Editora Fiel. Ele escreve para a Editora Fiel. Ele tem alguns artigos escritos, tem bons materiais. E ele escreveu em um editorial em janeiro de 2017, o editorial intitulado Conversão e a Ordem da Salvação, entre parênteses, Ordo Salutis. Ele escreveu um artigo muito interessante, e nesse artigo ele escreve sobre, ele usa a seguinte expressão, sola esforços. Você não vai encontrar isso aí no movimento da reforma, fique sossegado. Ironicamente, o pastor Wheeler, ele vai fazer, referenciando-se aos 5 solas da reforma protestante, ele vai usar essa expressão sola esforços. Ele escreve algo interessante, ele diz assim, olha, ele usa a seguinte frase coletada de um material que eu vou daqui a pouco falar sobre ele, mas de uma mensagem que ele ouviu de um pastor, ele mesmo ouviu. A frase é assim, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Aí ele pergunta no seu editorial, você lembra a primeira vez que ouviu esse truísmo? Bom, eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa expressão. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Pois bem, essa máxima de que Deus ajuda aqueles que se ajudam é uma máxima que reforça a ideia de que o homem, de certo modo, fez por merecer a salvação. Porém, a Páscoa, na sua integralidade, vai desmontar essa tese. Vai destruir essa tese. Pastor Wheeler, ele escreve, de onde vem essa ideia de que Deus ajuda aqueles que se ajudam?
ela não vem da Bíblia, mas ela vem do livro de Benjamin Franklin, ou Richard Almanac. Franklin e seus contemporâneos fizeram uma adaptação da fábula de Esopo. Na verdade, Hércules, é chamada de Hércules e o Carroceiro, do 6º século a.C. Na história, a pesada carga do carroceiro ficou atolada na lama. Em desespero, o carroceiro clama a Hércules por ajuda. Ele clama a Hércules por salvação. Ele precisava sair do atoleiro. Hércules responde: levanta-se e ponha a mão na roda. E aí ele recita então esta frase: os deuses ajudam aqueles que se ajudam. Irmãos, eu concordo com o pastor Brad Wheeler. É muito irônico e até estúpido demais que uma fábula politeísta que se apoia em mitologia tenha entrado naquilo que os cristãos pensam que está nas páginas das Sagradas Escrituras. Mas, como é que eu posso achar isso estranho se tem cristão levando ovo e coelhinho para dentro de casa colorido? Não faz diferença. Irmãos, o pastor Brad Wheeler pergunta o que significa, qual é a significância de tudo isso? Aí ele diz: isso revela que a maioria dos cristãos ainda não entenderam o seu relacionamento com Deus. Ele diz, ele vai parafrasear, quer dizer que se eu colocar a minha mão na roda, então Deus vai me ajudar. Ele disse, meu professor de pregação costumava chamar esta teologia, aí ele então vai usar a expressão, do sola esforços, ou seja, somente meus esforços. Quer dizer que eu primeiro me movimento para reformar a minha vida, então Deus irá, e talvez seja obrigado mesmo, a responder e cooperar comigo. Aí você pergunta, qual é a importância da Páscoa? Destruir esta teoria de que eu vou fazer algo e a partir desse algo, então, o projeto de salvação entrará na minha vida. Isso não é verdade. Não é verdade. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus não está condicionado a um processo de sinergismo. Eu não posso fazer para receber. Como cristãos que estão considerando o tópico da conversão, a pergunta seria, é essa a forma que vamos levar Cristo para as pessoas? Dizendo para ele, coloque a sua mão na roda da salvação e então Deus vai lhe ajudar? Nós os convocamos para o alto esforço, seria isso? Em que não há estrada para os deuses, exceto para o caminho da atividade humana? A Páscoa tem como relevante importância mostrar que nós não fizemos nada e não merecemos nada, porque tudo vem do Cristo vivo. Qual é exatamente o nosso papel e a nossa responsabilidade? Qual é o papel de Deus e a responsabilidade de Deus no processo da conversão? Isso precisa ficar claro para nós. E a Páscoa vem com uma relevância fundamental para mostrar isso para nós. Porém, Satanás tem tirado o foco da igreja com um monte de brincadeiras e um monte de gracinha. Eu arriscaria um palpite sem o menor medo de errar. O plano da Páscoa, ele esmiuça essa ideia medíocre de autorredenção, de suscitar em Deus uma obrigação, considerando todos os meus esforços. Olhe para a Páscoa e tente apontar qual é a sua participação em todo o processo. Aonde você consegue identificar qual foi a parte que você cooperou para a Páscoa? Nada. Sabe o que precisamos de olhar? Para a redenção. O que é redenção? Redenção é o livramento de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Redenção é um conceito básico para a visão bíblica da salvação. Essa mensagem, irmãos, em questão, que eu estou tratando de Páscoa, nela logo podemos afirmar que já no princípio do Antigo Testamento, Deus se revela como um redentor em favor do povo de Israel.
Ele mesmo declarou sua soberana vontade em livrar o seu povo da escravidão. Lemos em Êxodo: vos resgatarei com braço forte, com braço estendido. No Novo Testamento, meus queridos, a redenção é estritamente uma atividade divina e que é realizada por Jesus Cristo. E através dele, Paulo escreve em Efésios 1:7, nele temos a redenção. Por meio de quê? Seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Puxa, que coisa linda. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Depois Gálatas 4, de 3 a 5 diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Isso é redenção. Isso é a nossa Páscoa. E o que é que você fez? O que é que eu fiz? O que é que fizemos para que nós nos tornássemos tão privilegiados? É inegável que Cristo, em sua atividade redentora, tenha desenvolvido muitas manifestações físicas. Quantos textos de milagres, curas, prodígios, multiplicação de pães e tantas outras coisas. Curas impensáveis, como por exemplo de uma paralisia. Mas ainda assim que Jesus manifestava-se com ações físicas, o foco de Jesus era o resgate espiritual dos pecadores que ainda se encontram escravizados no pecado. É só nos lembrarmos de Marcos 10, quando falamos daquele paralítico que foi descido pelo telhado por 4 amigos. Quando ele chega à presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz o quê? Marcos 2, desculpa, né? O que Jesus diz para ele? Perdoados estão os teus pecados, filho. Qual é o princípio? Qual é o foco de Jesus? Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o foco, isso é primordialmente o que Jesus quer. Agora, é possível, como no caso do paralítico de Marcos 2, ver a cura? Jesus curou, não tenha dúvida, está ali. Mas antes da cura, Jesus dá a carta de alforria para o homem. Ele diz: perdoados estão os teus pecados. O que Jesus quer é redimir. Portanto, o que é Páscoa para nós? Páscoa para nós não é diversão, não é brincadeira. Páscoa para nós é olharmos para todo o processo de redenção na vida do homem. Jesus Cristo, em sua morte na cruz, por inteira vontade do Pai, assegura o devido valor do resgate, o valor da redenção. E nós podemos ver isso em 3 passagens extraordinárias da Bíblia. Tito 2,14 diz: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou por nós. Não pense que ele foi arrastado. Ele se entregou. Ele se deu como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Hebreus 9,12 diz: não por meio de sangue de bodes e nem de novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. E mais uma vez, irmãos, eu vou insistir em 1 Pedro 1,19. Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, é que fomos comprados pelo Senhor. Eu preciso entender que a Páscoa deve levar-nos à adoração. Assim eu vou sacar a grande jogada das trevas. Quando eu olhar para a Páscoa como um princípio de adoração, quando eu olhar para a Páscoa como algo que eu tenho que celebrar todos os dias, não um dia só, não é um ritual para um dia,
mas é um momento para ser lembrado sempre. Eu vou morar nos céus, porque alguém me redimiu, alguém pagou o meu preço, foi morto por mim, mas ressuscitou dentre os mortos. Quando eu entender esse processo, que isso é motivo de adoração, aí eu vou sacar a grande jogada das trevas de infiltrar em todo esse processo que vem desde o Velho Testamento com os ritos judaicos até chegar em nós esta grande mensagem da cruz, essa mentira desordenada de ovos e coelhos. Sabe qual é o objetivo disso? Desviar sua atenção para o verdadeiro motivo. É te fazer pecar sem perceber que está pecando. É te iludir com a falsidade ideológica. Eu chamo de falsidade ideológica porque usar o nome que não lhe pertence é falsidade, sim. Não tenha dúvida. Está usando o nome de Páscoa, de algo que é puro e santo, naquilo que é profano e mentiroso. Satanás tem como objetivo tirar a sua visão, desfocar a sua visão do objetivo principal da Páscoa. Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado em uma dura e penosa cruz. Morreu e foi sepultado, e vocês se lembram quando falamos sobre o servo, falamos dos servos que cumprem os propósitos do Senhor, falamos de Arimateia, um senador importante da época de Jesus, e lá no túmulo, no jardim desse homem, Jesus foi enterrado, foi sepultado. Mas era Páscoa, era o sacrifício do Cordeiro de Deus, não de um cordeiro qualquer. Não era um cordeiro criado, sustentado pelo homem, mas um cordeiro que foi germinado, plantado pelo Espírito Santo, para cumprir o grande papel da salvação do mundo. Sabe o que acontece? No terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos e está vivo. E como diz o texto de Lucas no finalzinho, falando sobre a ressurreição, as pessoas acharam que era delírio, loucura das mulheres que foram até o sepulcro e não encontraram Jesus dentro do sepulcro. Jesus ressuscita, garantindo assim a nossa ressurreição e a entrada definitiva na eternidade. Portanto, comemorar a Páscoa é o mesmo que festejar a liberdade da escravidão do pecado. É celebrar a vitória de Cristo sobre a morte e exultar na alegria pela convicção de que um dia nos encontraremos com o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, inclusive o meu, e me garantiu a entrada nas mansões celestiais. Eu me admiro, às vezes, de algumas histórias da palavra do Senhor. Eu me admiro, por exemplo, do fato do texto mencionar que a pedra foi rolada. A pedra não estava mais tampando o túmulo. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa para você. Nós muitas vezes precisamos ver, precisamos colocar aquilo que vemos verbalizado para que as pessoas saibam. O túmulo vazio, a pedra removida, o túmulo vazio, era o sinal para o povo de que o que Jesus havia dito havia se cumprido. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Se a pedra estivesse ali tampando o túmulo, as pessoas não teriam se certificado da ressurreição de Jesus. Mas mesmo com a pedra rolada, com o túmulo vazio, ainda acharam que era loucura de quem tinha visto o túmulo vazio. O túmulo vazio é a consumação da vitória da Igreja de Jesus Cristo. Ele morreu, sim, mas ressuscitou. E essa é a nossa verdadeira Páscoa. Sabe por que ela é importante? Porque ela mostra essas verdades. Sabe qual é o plano dela? Nossa redenção. E sabe qual é a mentira que se conta dela? De que Páscoa se faz com ovos e com coelhos. A Páscoa é do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa do Senhor. A Páscoa que nós celebramos e que celebraremos até o último dia de nossa vida nesse mundo. Porque o que ele fez por nós nunca mais será visto e registrado na história da humanidade. O que Cristo fez por nós
jamais se verá em toda a história da humanidade. Celebre a Páscoa, mas como de fato ela é. Sinto muito se eu te chateei ao dizer que é pecado chamar de Páscoa o uso de coelhos e ovos. E acho lamentável, vou dizer aqui para você que me ouve, acho lamentável que cristãos ainda dediquem Feliz Páscoa para alguém com cartões cobertos de ovos e chocolates. É não conhecer o plano verdadeiro da salvação e da redenção. É não entender as verdades da Páscoa, a essência dela, a importância dela. Não dê nome a quem não tem direito de ter esse nome. Não dê a festa alguma nome que não lhe pertence. Vamos ser honestos e vamos ser sinceros com as nossas práticas. Deus te abençoe e eu espero que você tenha celebrado Cristo na sua vida no dia de hoje. É o meu desejo. E guarde essa mensagem com você, porque ela não serve só para hoje, ela serve para amanhã, depois e depois, porque esta mensagem é a verdadeira Páscoa, que deve ser comemorada todos os dias enquanto vivemos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?